selecionada determina quais dados serão exibidos no relatório gerado. No entanto, aqui, a gente não deixou claro de que maneira como que o usuário vai saber quais foram os diagnósticos mais comuns, quais foram os medicamentos prescritos, a gente não entrou a esse nível de detalhe, professor. Se ele for necessário, a gente vai colocar... Entender que requisitos eu tenho que deixar claro como é que o que é que eu quero, o que é que eu tenho que gerar. Então, assim, aí não está claro. Então, você tinha que dizer, ó, ele conta os atendimentos realizados nesse tanto, ele vai submeter isso aqui, ou então ele vai usar uma ferramenta que vai me sumarizar os diagnósticos mais comuns, mas o problema é que vocês estão deixando uma lacuna muito grande para o desenvolvedor. Porque eu entendi que essa descrição da tela era basicamente uma descrição da qual onde a gente iria apresentar para o usuário final como que o sistema iria funcionar. Requisitos é um documento que serve tanto para o usuário final como para a equipe que vai ser contratada para desenvolver. Beleza. Então, Entendi. os dois deveriam ler, entender o que tem ali e saber orçar e dizer quanto é que... Será que o desenvolvedor vai conseguir saber quanto é que custa para fazer isso? Porque ele tem que saber, sabe? Vamos lá na consulta, na realização da consulta. Beleza. Descrição da tela. Sim, na descrição da tela, né? É a descrição da funcionalidade, na verdade. Beleza. Está aqui a realizar a consulta. Vamos lá, como é que funciona aquela parte de gravar, parar e finalizar? Pronto, aqui seria no caso aqui, não é o questionário para a consulta, não, é a consulta aqui em si, né? Então, basicamente aqui é iniciar a gravação, né? A gente diz que o médico clica no botão iniciar a gravação para começar a gravar a consulta. Finalizar a consulta, ao terminar a consulta, o médico clica no botão finalizar a consulta, o resultado, após clicar em finalizar a consulta, o sistema exibe o resultado da transcrição com os dados mais relevantes, organizado por sessões. O médico pode clicar em cada sessão para visualizar e editar as informações contidas. Então, o resultado da transcrição, que é aquele no qual eu mostro lá organizado em sessões, tá bom? A gente descreveu da seguinte maneira, né? A ação, né? No caso, o médico pode visualizar e editar as transcrições da consulta. O médico pode clicar nas guias correspondentes a cada sessão para expandir e editar as anotações, se necessário. Então, aqui a gente só descreveu, professor, a funcionalidade, a gente não descreveu como que seria implementado. Aí é o seguinte, olha, transcrição é um negócio que é complicado, mas eu poderia dizer, aí requisitos, que nesse momento bem aí ele vai gravar um áudio e vai enviar para um serviço de transcrição. Vai receber a transcrição feita e depois ele vai enviar para um mecanismo de sumarização e vai receber ela feita. Esse seria o ideal. Certo, ótimo. Que você pensa, como é que isso acontece? Eu não sei como é que faz. Você vai descrever como é que se transcreve? Aqui, não. A gente poderia utilizar um serviço para fazer essa transcrição. Porque eu nem sei como é que se transcreve direito, não. Também. Mas assim, então você tem que dizer que vai usar alguma coisa que vai transcrever para você. Entendi. Se você não descrever como é que funciona, você tem que dizer que vai usar e dizer que vai mandar para lá, aí é uma conexão entre sistemas. Ótimo, tá ótimo. Obrigado. Beleza, diagrama de classe aí, para dar uma olhadinha. Deixa eu abrir ele aqui. Diagrama de classe. Deixa eu abrir aqui no Draw.io. Show. Dá para visualizar aí? Dá. Pronto, nosso diagrama de classe foi organizado como vocês podem visualizar aqui. Vamos lá. Consulta, tem um paciente, tem uma transcrição. A transcrição é o texto que o pessoal falou ou é o texto estruturado? Você está vendo a transcrição? Seria aqui, né, na consulta, né? Aqui seria o texto gerado. É o texto. Isso, então, assim, nós estamos perdendo alguma informação. O que é o texto gerado? No caso, seria o resultado, na verdade, seria o texto gerado, ele seria gerado com base na gravação que
foi feita durante a consulta. Beleza, é porque a gravação ela tem uma coisa, a estruturação tem outra. Entendi. No caso, você quer Transcrever, saber. ele sai dizendo ui, ai, oi, tá bem, tá, tchau. A estruturação só sai aquilo. Queixa principal, doenças, alergias, medicamentos e coisa do tipo. Entendi. Você quer dizer em que momento que a gente... Entendi. Não, a gente não se preocupou em... Aliás, a gente não se atentou em colocar isso aqui. Beleza. Paciente tem medicamentos, mas não está ligado à consulta. Mas o medicamento pode ter sido prescrito numa determinada consulta. Não está essa ligação, né? Não. Relatório. Toda vez que você gera um relatório, você salva ele? Não. Não, então não tem como... Classe de entidades são as classes que vão ter os dados persistidos. Beleza, então. Consulta. A consulta foi em qual especialidade? Cadê? Tá aqui, especial tem aqui. Deveria ser uma ligação com especialidade, não tipo especialidade. Certo. Caso Beleza. O aqui entre as médico duas, né? faz várias consultas, consulta para paciente. Tá. Tem algumas coisinhas para melhorar aqui, mas tá no rumo. Tá ótimo, então. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Quem mais quer servir de cobaia aqui? Eu, professor. Eu e o Marcos Alan. Bora lá. Marcos Alan tá por aí? Ele vai apresentar também junto. No caso, o senhor quer o fluxo já, direto, as telas, o diagrama de classe? Vai seguindo a ordem. Tu dá uma mostradazinha Vamos ver logo até a tela principal, que é de consulta, para depois ver essa. Só um instante, compartilhar aqui. Professor, eu Oi. tenho uma dúvida. Posso perguntar rapidinho? Pode. Por favor. Professor, no nosso diagrama de classes, na aula passada o senhor apresentou e eu lembro que os meninos perguntaram sobre um símbolo, o losango, né, preto. A gente vai precisar usar ele no nosso diagrama de classe em algum momento? Se tiver composição, se uma coisa que for apagada deva apagar as outras, então faz sentido ter. Certo, tá certo. Obrigado. No caso, professor, a gente está começando aqui com o protótipo de tela de atendimento a paciente pelo médico, né? Porque eu tenho uma interação do atendente com o paciente e eu tenho do médico com o paciente, né? Certo. Deixa eu colocar aqui mais um. Então, aqui eu tenho a data, a hora, os dados do paciente, se for um retorno sim ou não, se o plano de saúde é particular ou o nome do plano, a especialidade e os comandos, no caso, atender. Quando ele clica nesse atender, ele vai abrir uma outra tela com os dados. Deixa eu colocar bem aqui de uma forma. Retorno do paciente, pronto. Porque essa tela aqui está quebrada, tentando juntar aqui, mas enfim. Então aqui eu... Rapaz, bem na frente, deixa eu ver se eu junto aqui numa página só. Mas pode explicando aí que eu entendo. Bom, acho que agora vai ficar melhor. Então aqui eu tenho os dados do paciente, eu vou gravar o áudio, né? Posso pausar o áudio por algum motivo, eu posso transcrever o áudio, eu posso fazer um upload de um áudio pré-existente e eu posso acessar o histórico de atendimentos. No caso, nessa tela, agora eu vou botar empurrar aqui de novo também. Nessa tela aqui eu teria já as sessões, né? A partir do momento que eu terminei a gravação, eu teria as sessões e eu poderia alterar em cada sessão. Eu não coloquei o texto completo para se alterar, mas a gente já estruturou e aqui você já pode alterar já ele estruturado, né? Ele então transcreve, aí tu tem que ver lá na tua explicação, porque tu vai transcrever e estruturar, são duas coisas diferentes, né? Não sei se todo mundo conseguiu entender.
É porque transcrever é ipsiliteris, é o cara dizendo, oi, eu tô com uma dor aqui, onde é? No pé, não, perto do dedão. Ele não vem Então queixa principal, corrigiria ele na não vem assim, transcrição, não. né? Transcrição é só pegar o áudio e transformar em texto. Estruturação é onde você coloca dentro do formato que eu pedi. Certo. Então, eu poderia transcrever e alterar a transcrição em texto, corrigindo algumas palavras para depois ele processar e estruturar? Não, é porque eu estruturar é fazer isso. Ah, certo. É o típico que uma LLM faz. Ela traz o texto do jeito que você pede para ele e ignora as outras coisas. Corrige Certo. palavra. Aqui a tela seria a tela do upload, né? Que eu poderia também fazer um upload da transcrição. Deixa eu mouse aqui, tá? Aqui, no caso, é ele consultando o histórico do paciente, né? Que o médico pode consultar o histórico do paciente pela data, ele vai ter a data, a hora, se for retorno ou não, o plano e a especialidade. E aqui eu tenho um histórico, né? Porque eu vou ter várias consultas, cada uma com seu histórico, não é isso? Não, a consulta tem o seu texto da consulta, né? Pois é, ó, aqui eu coloquei como cabeçalho, ó. Aqui eu tenho a consulta do dia 1, eu tenho a consulta do dia 2 e cada um com seu histórico, ó. É porque eu não estou entendendo o que está falando que é histórico. A consulta tem. O histórico é o atendimento, né? É, isso. Pronto, é porque eu tenho, no dia primeiro eu tive uma queixa, no dia 2 eu tive outra queixa, aí você Porque percebe que a tela aqui são está os dados quebrada. daquela consulta, né? Os dados daquela consulta. Isso, justamente. Chamei de... É que o histórico do paciente são todas as consultas dele. Isso, exatamente. Então, está Cada exibindo aqui consulta duas tem consultas. seus detalhes, né? Exatamente. É o que a gente colocou nessa tela aqui. E tem alguma E lá, explicação como é que funciona, tu fez? professor, a gente escreveu aqui vários, a gente não conseguiu escrever todos. Deixa eu ver bem aqui. Vamos lá, que eu gosto daquela que é a principal. Gerenciamento de atendimento do paciente. Aqui é atendente. Deixa eu ver se eu dividi aqui as tarefas. Ver se eu tenho aqui o do médico. Eu acho que a gente não chegou nesse ponto. A gente tem aqui de usuário, a gente tem aqui da atendente. Aqui tem da atendente, mas não tem ainda do médico, porque realmente era muito texto. A gente não concluiu tudo, mas a gente criou essa estrutura aqui, tá? O ator principal, que é o atendente, o objetivo, que é permitir que o atendente visualize, pesquisasse, altere, exclua, adicione atendimentos ao paciente, as pré-condições, o atendente deve ter autenticado no sistema, deve ter permissões para gerenciar os atendimentos, e aqui a gente começa o fluxo principal, o fluxo alternativo, né, e todas as opções, mas realmente a gente não chegou na parte do atendimento pelo médico, tá? Atendente. Ah, tá aqui, pronto. Aí, ó. Tá aqui. Bom, então o nome do caso de uso, atender o paciente pelo médico, quem usa é o médico, ator principal. O objetivo é permitir que o médico visualize a agenda de atendimentos, pesquise, atende, acesse histórico, faça transcrição. A gente não colocou aqui, né? Deve estar autenticado, ter permissões. Fluxo principal. O sistema exibe a tela de agenda de atendimentos, né? A tela contém os campos para poder pesquisar e limpar. O médico informa o nome do paciente para busca, informa o período desejado, clica em pesquisar, o sistema recupera essas informações. Vamos lá. Pronto. Bem aqui está na parte de gravar. Ó, o sistema exibe a tela de atendimento, o médico realiza o atendimento e insere as informações, o médico poderá acionar, gravar, pausar, transcrever, upload ou história de atendimentos ou sair.
A gente não fez meio resumido, tá, professor? Não, beleza. Aqui, pessoal, eu já imaginava que ia ter bastante problema nessa parte aqui, até vocês entenderem bem. É porque é o seguinte, ó, se você não vai me explicar como é que funciona uma transcrição, como é que se faz uma transcrição, como é que se faz a estruturação, como é que é como se fosse o algoritmo dela, então você vai ter que usar um serviço. Ou você consegue descrever na forma de um algoritmo, ou então você vai ter que dizer que vai chamar algum terceiro para poder fazer isso. Então, eu já imaginava que vocês provavelmente não fossem conseguir fazer isso. Porque, olha assim, tudo que você vai fazer aqui dentro do software que você está descrevendo, você tem que, de forma algorítmica, dizer como é que ele vai funcionar. Então, por exemplo, se você vai trazer a contagem dos atendimentos do cara, você vai ter que dizer, ó, e aqui, para cada atendimento realizado no período, você conta a quantidade de atendimentos. Você me explicou como é que faz. Aí, quando você mostra o diagrama de classe, de entidade, eu vejo, isso aqui liga com ele, beleza, que eu consigo fazer. Agora, imagine o desenvolvedor, recebe a estruturação, ele vai pensar, como que acha que eu faço essa estruturação aqui? Então, se você não vai descrever como é que isso é feito algoritmicamente, você vai ter que me dizer que vai chamar um serviço que vai fazer isso para você. Não sei se vocês estão entendendo isso, viu? É porque faz parte disso. Ou você me descreve como é que ela funciona, ou você me diz que vai chamar alguém que vai fazer isso para você. Aí esse alguém vai virar um sistema terceiro que você vai interagir. Que é normal hoje em dia, né? Bom, deixa eu ver aí teu diagrama aí, cara. Então como é que a gente fez aqui, professor, o diagrama? A gente criou o usuário, né? O usuário, ele se relaciona com a consulta, ou ele é um atendente, ou ele é um médico, certo? A gente poderia ter feito herança, enfim, mas eu achei dessa forma mais simples, né? Aqui, no usuário com especialidade, eu coloquei porque o usuário ele pode ser um médico, que pode ter até duas especialidades. Eu tenho uma classe aqui, sessão, para guardar a estrutura da consulta, né? Eu tenho que ter todas as sessões da consulta. A consulta se relaciona com o paciente pode se relacionar com 0 ou N consultas. Aqui tem um probleminha aqui, mas consulta está relacionado com o sintoma do paciente, ou seja, aí eu coloquei como composição, porque o sintoma do paciente daquela consulta, se a consulta não existir, é porque deu um probleminha aqui. Mas eu posso mostrar aqui. Aqui está melhor. Aqui também eu tenho o resultado dos exames, que é ligado à consulta. Está ligado aqui direto. Eu tenho aqui o tipo de sintoma, porque se eu tenho sintomas do paciente, eu penso assim, que se ele for estruturar, poxa, gripe, resfriado, eu vou ter que ter um dicionário de sintomas, um dicionário de exames, para que eu possa ter isso catalogado no sistema. E tem os planos de saúde, e tem aqui o paciente. Então, essas aqui foram as classes que a gente identificou, tá? Aí tá assim, tem algumas coisas estranhas, porque consulta é para ser o... Esse teu usuário aí tá mais confundindo do que ajudando, viu? Porque ele tá Por dizendo que quê? a consulta está ligada a um atendente e a um médico. E o médico está ligado a duas especialidades. Ele poderia ter várias, né? Não precisava ser só duas. Não, mas Aí você foi que disse que era até duas. Pois é, aí tu tá dizendo que, pelo visto, o atendente também pode ter duas especialidades. Porque tu tá dizendo se esse usuário é médico ou atendente, entendeu? Aqui tem um campo tipo, ó. Esse campo Não, mas... tipo que vai definir. Pois é, mas essa ligação está dizendo que um usuário tem duas especialidades, independente do tipo dele. É verdade. Então, deveria ter herança aí de O usuário ideal é com... você separar mesmo, porque você não é bom juntar aqui não, mas vamos lá. Aí a Certo. consulta, ela é de um paciente, o paciente tem vários, um paciente tem plano, isso aqui. Oi. Não, aí ele teria que escrever. O ideal era separar mesmo. Você poderia colocar uma restrição dizendo, uma nota dizendo que aqui somente para esse tipo de usuário que poderia ter, mas sai mais complicado. Era melhor você separar os dois. Eu tenho atendente, eu tenho médico, o médico tem Certo. especialidade, o atendente não, né?
É uma forma de resolver que fica mais complicado do que fácil, né? Certo, certo. Bom, é aqui, sintoma e resultado de exame. Tu viu lá Só que tem botar todas bem. as seções, ou tu deixa tudo em texto, ou então tu colocaria todas as seções aqui. Onde é, professor? Sintoma do paciente é uma seção daquele negócio e resultado de exame é outra seção. Por que que tu colocou duas seções aqui como classe e não colocou todas as outras? Ah, entendi. 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 Aí a consulta deveria ter o texto dela, a transcrição e a estruturação, que é o Certo, principal. certo, 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 certo. É, eu botei como se fosse esse relato do paciente, tá? A Ah, transcrição é o beleza. relato do Então, o relato paciente. do paciente é a É a transcrição. Aí transcrição. e o texto estruturado, ou você separava em tudo, ou você criava um outro campo. Tá bom, tá certo. Então eu não teria essa estrutura aqui de sintoma paciente, resultado do É, exame, e pode teria deixar já como um texto. Aí como dá texto. assim, aí pode ser das duas formas. Vamos deixar como texto que é mais simples. Tá certo, entendi. Eu prefiro ficar como texto, porque senão eu vou ter É, uma aranha aí de tantas sessões, é. vou ter uma aranha aí enorme. Vou deixar como texto mesmo. Vou botar bem aqui. Tá aqui, texto estruturado, depois eu vou saber o que é. Esse aqui vai beleléu. Essas palavras gripe, etc., seria interessante tê-las? Não, né? Porque vai ficar um universo muito grande também, né? Não, não, nem sei. Não, acho que a estruturação depois resolve isso, né? Entendi. Atendente. Vou colocar aqui. Beleza, bora lá. Mais um Tá. voluntário. Mais uma Valeu, então. vítima. Falou, deixa eu parar aqui, ó. Bora lá. Bora logo para a tela de atendimento, que é a mais emblemática aqui, porque essas outras aí são mais simples. Consulta, é.
Bom, rapaz, isso aí tá. Eu não tô. Peraí, eu não tô entendendo, não, o que é isso aí. Volta aí, porque eu não consegui entender, não. Vamos lá. Paciente. Peraí, tu entrou aqui, esses campos estão não alteráveis. Tu já entrou com isso preenchido aqui? Não, mas como é que o cara vai atender o 10º aqui? Não, tá estranho, porque aqui é uma outra tela, né? Um outro caso de uso. Aqui era para ele. Tá estranho isso aqui, viu? Aí outra coisa, particular e plano de saúde. É para ele selecionar um dos dois aí? Beleza. Aí aqui o que é que tá errado aqui? Vamos lá. Tu vai ter que me explicar como é que ele vai recuperar esse cara, João Feijão, que é o 10º. Como é que ele vai recuperar esse caso de uso aí, essa tela? Não, ela salvou. Tem 20 pessoas cadastradas. Como é que a tela vai abrir João Feijão 10? Ela salvou 20 lá. Tem 20 lá. Como é que ele vai saber quem é que agora é o João Feijão 10? Pensa aí, você é desenvolvedor. Como é que você vai mostrar João Feijão 10 aí? O que eu estou lhe mostrando é que a sua tela e a sua explicação não dá para o desenvolvedor fazer isso. Agora eu vou lhe dizer como é que ele poderia ser feito. Eu achando que eu consigo, eu não sei nem não. Se o cara abriu essa tela, ele vai trazer, na ordem dos cadastros de consultas, a última pessoa ainda não atendida. Aí talvez ele conseguisse trazer, que é o João Feijão 10. Não sei se você entendeu. É porque assim, a gente não pode só fazer um protótipo e achar que o desenvolvedor vai saber como é que faz, não. Você tem que me explicar como é que funciona. Você tem algum lugar dizendo como é que funciona para trazer esse João Feijão 10 aí? Mas tu entendeu? Que é impossível o desenvolvedor saber como é que ele traz isso. Beleza, aí tu botou particular e plano de saúde. Se o sistema vai preencher o resultado da tela, ele tem que trazer já um campo com o valor dele. Qual o valor do João Feijão? É particular ou é plano de saúde? Quando você bota nesse formato aí, é porque alguém vai escolher um desses dois. E aí não, ele era só para mostrar o do João Feijão. Vamos lá. Não, aí tem que ser, é o valor dele, é o valor dele. Isso. Beleza. Histórico estruturado, paciente recuperado. Isso daqui. Se for um paciente que nunca teve consulta, vai vir como? Beleza. Aí tu vai ter que me dizer aqui. Como é que ele... Ó, você tem que me dizer como é que ele traz esse histórico estruturado do paciente, descrição do problema e exames realizados. Tu fez o diagrama de classe? Me mostra um diagrama de classe onde é que tem descrição dos problemas do paciente e os exames realizados. Isso aqui eu estou fazendo com vocês, pessoal, para ver o seguinte: o que tem numa tela tem que ter em algum lugar para a gente recuperar e mostrar. Vocês entenderam? Aí tudo que tem na tela tem que ter em algum lugar. Se não tiver em algum lugar, tem alguma falha, sabe? Tá certo. E o objetivo é mostrar mesmo que está faltando alguma coisa agora para a gente ter tempo para corrigir, né?
Vamos lá. Consulta tem paciente. Consulta tem médico, tem especialidade. Cadê o resto das coisas da consulta? Olha, consulta tem sintoma e tem resultado de exame. Mostra lá a tua tela. Ó, é que tu tem descrição do problema e exames realizados. Tu não tem nem a descrição do problema lá naquele do diagrama de classe, nem exames realizados. Entendeu? Que aí tem uma inconsistência. Desce mais a tela aí. Aí tem relatório estruturado, aí vem bem aqui, relatório após nova consulta. Bom, aí onde é que tu vai tirar essas coisas estruturadas aqui? Não, é porque assim, tu está dizendo que tem um campo chamado sintomas estruturados, exames realizados. Então, isso aqui tu sem saber. Ou tu tem isso em algum lugar da diagrama de classe, ou então tu vai ter só o texto estruturado com tudo, que tu só mostra, é um campo só. Tá entendendo, pessoal? Ou é um campo só, ou são vários campos. Mas se são vários campos, tem que ter vários campos no diagrama de classe. É o seguinte, é porque assim, cada campo desse na tela tem que vir de algum lugar. Então, assim, sintomas estruturados. Cadê a lista dos sintomas por especialidade? É, da consulta. Não é do médico, não, é da consulta. Porque o médico pode ter duas, mas nesse atendimento foi de uma. Certo. Aí tu tem que me descrever isso, ou então tu tem que me dizer qual. Ó, para isso acontecer, tu tem que me dizer da onde é que tu pega um texto, onde é que tu manda o serviço para ele estruturar, tabular, e como é que tu guarda esse retorno tabulado. Especificação de requisito. Você tem que dizer a tela e como é que as coisas que estão mostradas na tela vêm, como é que elas são calculadas, como é que elas são estruturadas. Especificação de requisito é um documento em que tanto o cliente lê e entende como é que vai funcionar, como o desenvolvedor lê e entende o que sabe o que tem que fazer. Então, leia você. Se você sabe programar, como é que você programaria essa tela aqui? Eu, por exemplo, não conseguiria. Eu não estou entendendo de onde é que eu pego as coisas, como é que eu trago as coisas. Eu não estou conseguindo entender. Eu diria, rapaz, eu não consigo entender isso aqui, não. Eu tenho que chamar alguém para me explicar. E o objetivo da R é que você não precise disso. Que as coisas estejam descritas de uma forma que eu leio e consiga entender. Não, você tem que dizer que vai usar uma ferramenta que faz isso, que aí o cara que vai desenvolver vai atrás. E ela funciona mandando o que para ela?
E o que é que precisa mandar para ela trabalhar? Não, você mandar a gravação do áudio, ela não sabe que tem que devolver sintomas estruturados. Você tem que passar mais informações. Hã? Beleza. Aí tu tem que botar que tem essa tabela com essas coisas pré-cadastradas e tu tem que descrever o algoritmo que pega a transcrição e procura para poder fazer a ligação do sintoma estruturado com o que ela recebeu. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Você entendeu, pessoal? Assim, a gente não precisa programar, mas você tem que me dizer como é que eu faço as coisas e do nível de entendimento que eu, desenvolvedor, consiga fazer depois. Não, ele gera... Depende, vai ser salvo alguma coisa? Mas você vai ter que pensar se grava ou se não grava. Aquilo que grava tem que estar no diagrama de classe de entidade. Aquilo que é só uma transformação não precisa, mas a transformação precisa de dados de entrada e ela gera dados de saída. Será que não vai ser salvo nada, não? Você entendeu, pessoal? Aqui eu estou vendo os trabalhos e analisando aqui se as coisas estão conectadas, certo? Não, eu não... Olha, eu não sei exatamente como tem que ser, porque a tua tela ela está difícil de entender. Eu preciso que tu detalhe mais para eu saber se está certo. Está estranho aqui esse formato aqui. Eu, como desenvolvedor, não estou conseguindo entender aqui o que é que tu quis passar de informação. Professor, Pode simplificar, a gente pode fazer mais simples, pessoal. Não precisa ser complexo, não. Pode ser simples. Professor, o Brendo aqui está falando. Oi. Só para esclarecer essa parte aí do protótipo das telas, é uma visão que tem que ficar clara para o desenvolvedor e para o usuário final, não é isso? Isso. Aí, quando eu for converter esses protótipos aí nas entidades de classes, eu tenho que passar todos os atores e os casos de uso, tanto na entidade de classe quanto no diagrama de caso de uso. Porque confundiu, ó. Diagrama de caso de uso, a gente mostra só quem são os atores que interagem com quais funcionalidades. Só isso. Pronto. Aí eu vi que atores e funcionalidades. Só isso. Tem médico que faz isso, atendente faz aquilo, não sei o que faz aquilo. Pronto, na aula diagrama de classe mostra todos os dados que são armazenados em suas ligações. Pronto. Aí na aula passada eu não participei. E eu vi que lá no trabalho do caso de uso, ele pede só o registro do atendimento e do cadastro, né, do paciente. Nesse caso, no caso de uso, eu preciso só dizer o que cada ator está fazendo, né, naquele caso específico, né? Eu vi que lá naquele exemplo que tinha lá no slide é o diagrama de sequência. A gente pode escolher algum outro tipo de caso de uso, como, por exemplo, interação, ou tem que ser de sequência mesmo? Não, calma. Nós não vamos fazer nada de diagrama de interação, sequência. A gente vai fazer só protótipos, descrição do funcionamento, diagrama de classes de entidade, que é um diagrama de classes, Sim. e eu vou pedir também um diagrama de casos de uso. Pronto. Caso de uso é ator, funcionalidade, ator, funcionalidade. Tá, é porque eu estava olhando aqui o slide e do de caso de uso que tem lá era do de sequência, mas tudo bem. Não. Diagrama de sequência é outra coisa, cara. Diagrama de caso de uso é só aquele bonequinho e as elipses.
Diagrama de sequência você pode usar para descrever como funcionam os casos de uso, mas é outra coisa. Beleza. Viu? Diagrama de caso de uso é só funcionalidade e ator. Isso. O que é que o ator faz do caso de uso e o próprio sistema. Dentro aí desse... Então, vamos lá, vocês vão ter possibilidade de melhorar ainda para a gente ter uma nova rodada dessas aqui. Aí depois eu faço um para mostrar como é. Professor? Oi. Que agora eu vou ter que sair, pessoal. Pode parar aqui, pessoal. A gente vai ter outras interações dessas. Aqui o objetivo mesmo é mostrar o que está certo, o que está errado. Depois eu vou mostrar um feito para vocês entenderem melhor. Porque se eu não mostrar feito, aí vai ficar Não é porque eu seja melhor, não. É só porque eu já fiz algumas vezes. Aí eu mostro para vocês, vocês vão entender melhor aí como deveria ser feito. Mas eu quero que vocês melhorem o que fizeram. Próxima aula. Eu acho que eu não vou conseguir, que eu vou viajar para Recife, participar de uns eventos lá. Mas eu acho que eu vou trazer alguém aqui. Eu vou trazer um aluno que eu vou pedir para ele explicar para vocês um experimento que nós vamos fazer, que vai valer uma nota extra para quem quiser participar. Então, na próxima aula, eu vou combinar isso com ele. Beleza. Nesse mesmo horário, 6h30, viu, pessoal? Aí eu só vou avisando vocês pelo cigarro, mas está combinado, 6h30. Certo. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Não, fiz não. Eu vou ter que sair agora, nem vou fazer, não. Todo mundo veio. Pronto. Valeu. Tá, valeu, Tá professor. bom. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Valeu, professor.